Ele tenta cada vez mais, relembrando de quem é querido pra ele, mais uma vez fazendo uma chama se acender dentro de si, fazendo com que a marca do caçador surja. Bem-vindo ao resumo do sexto e mais divertido episódio de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, onde veremos o nosso trio favorito fazendo o treino do Hashira da Rocha, Gyomei. Eu sou o Rei Jan e já deixa aquele like pra fortalecer o canal, e caso você goste do resumo, inscreva-se, pois vou continuar trazendo um resumo toda semana para você acompanhar esse e muitos outros animes. Você já viu esse episódio? Comente abaixo o que achou. Preparado? Vamos lá. Gyomei está recepcionando Tanjiro e Zenitsu. E uma observação: misteriosamente as chamas, troncos e pedras do episódio anterior sumiram, mas vamos fingir que isso não aconteceu. O Hashira fala que o mais importante é o núcleo do corpo e seus membros inferiores. Se você estabilizar as partes inferiores com bastante força, seus ataques e defesas serão inabaláveis, e explica como funcionará o seu treinamento. Primeiro eles vão começar com a cachoeira, depois de levantar 3 troncos amarrados um ao outro, e por fim, empurrar uma rocha por um Cho, que é igual a 109 metros. Gyomei ainda completa que seria perigoso eles treinarem com fogo, por isso cancelou essa tarefa, e antes que ele terminasse de explicar, Zenitsu já estava desmaiado, então ele manda que Tanjiro o ponha na água. Zenitsu desperta e, como sempre, desesperado, gritando que morreria, pois a água naquele rio estava tão gelada quanto no inverno, dizendo que seus órgãos externos estão saindo do controle, como se gritassem que vão morrer. Ele sai da água gritando que já era tarde demais e congelaria até a morte. Um exterminador que estava ali perto diz para ele se agarrar nas rochas, pois estavam quentes. Nosso loirinho nem pensa 2 vezes e, igual um relâmpago, se agarra uma, começando a chorar, pois o calor daquela rocha era tão aconchegante quanto receber um abraço da sua mãe. Tanjiro entra na água indo em direção à cachoeira, dizendo que a água daquele rio realmente está muito gelada. Se aproximando da cachoeira, ele nota o exterminador e Inosuke repetindo um mantra. O garoto desiste, enquanto nosso protagonista diz que deve se esforçar tanto quanto o nosso garoto javali. Até que ele nota que Inosuke parou de falar. Ele corre para salvar Inosuke, que morreu de pé. Barba Branca teria muito orgulho dele. Tanjiro tira ele de lá, conseguindo trazê-lo de volta à vida. E agora é sua vez de começar o treinamento na cachoeira. O exterminador ao seu lado fala que ele não deve parar de entoar o mantra, pois aquilo o ajudaria na concentração e também o deixaria consciente. A única coisa que Tanjiro consegue pensar é em como aquela água está fria e pesada. Olha a cara dele, a pressão da água está tão forte que seus olhos quase saem do seu rosto. No intervalo, eles dois estão agarrados às pedras, conversando que estão apenas embaixo da água, mas que aquilo era muito pesado. Se relaxarem um pouco que seja, poderiam quebrar o pescoço. O exterminador que estava ao seu lado diz que ele e o garoto javali são incríveis, pois ele mesmo levou o dia inteiro para pegar o jeito daquele treinamento, mas que agora ele consegue ficar lá por 2 horas e começaria o seu treinamento de levantar os troncos. Durante o almoço, Inosuke diz que o velho com as miçangas é incrível, se referindo ao Hashira da Rocha, falando que na primeira vez que o viu ele morreu de medo. Enquanto isso, Tanjiro pergunta se ele come os ossos dos peixes. Ele pergunta se ele não comia, dizendo que são crocantes e deliciosos. Tanjiro se impressiona, dizendo que não conhece ninguém que come peixe sem deixar sobras. Depois de receber o elogio, Inosuke fica se achando, se autodeclarando o rei da montanha, enquanto come seu 10º peixe, e mais uma vez afirmando que Gyomei é o mais forte entre os Hashiras. Tanjiro concorda, dizendo que ele tem um cheiro diferente dos outros Hashiras, se perguntando se a marca de Gyomei já apareceu. Inosuke fala que não ficaria surpreso, relembrando que ele foi enterrado no chão com um tapa do Hashira. Muito provavelmente nosso garoto javali tentou partir para cima dele. Enquanto estão conversando, os exterminadores nem conseguem acompanhar a conversa, mas concordam que o peixe que Tanjiro fez realmente está muito bom. Zenitsu, como sempre, negativo e aos prantos, diz que não acredita que o Hashira consiga mover aquela rocha sozinho, acreditando que ele só quer atormentar os novatos. Tanjiro rebate, dizendo ter ouvido que Gyomei consegue mover rochas ainda maiores. Nosso loirinho não acredita, mas enquanto conversam, Hashira acaba passando atrás deles, empurrando uma pedra com o dobro do tamanho da que eles precisam, enquanto recita seu mantra, deixando todos espantados com sua enorme força. Tanjiro se impressiona, perguntando a Zenitsu se ele acha que um dia ficaria igual ao Hashira. Ele surta, partindo pra cima de Tanjiro, chamando de idiota, dizendo que aquele Hashira era anormal, um gigante igual um urso, gritando que existe uma diferença entre gigantes e baixinhos desde o nascimento. Inosuke termina e, bem nervoso, diz que vai levantar uns troncos e empurrar as pedras, enquanto nosso loirinho grita que aquele não é lugar pra ele. Mais tarde, Tanjiro e Zenitsu estão treinando sob a cachoeira. Nosso loirinho acaba caindo, fazendo Tangerina se distrair com ele, que também acaba caindo na água, e rapidamente nada até Zenitsu, que estava se afogando, e ambos voltam a desafiar a cachoeira. Eles concluem aquele treinamento e partem para o levantamento de tronco. Tanjiro, com muito e bota muito esforço mesmo, consegue levantar aquele peso, quase estourando seu rosto. E finalmente o último treinamento: empurrar uma rocha por um Cho, ou 109 metros na nossa língua. Durante a noite vemos os olhos do Lua Superior 4 vagando pelas ruas, dizendo a Muzan que encontrou mais um, localizando cerca de 60% dos exterminadores. Mas ainda faltava a garota que conquistou o sol. Muzan elogia,
elogia, dizendo que ela cresceu mais do que esperava, mandando que ela verifique outro local do mapa. Ela encontra mais 2 exterminadores, então Musa manda que ela os siga, falando que não demoraria muito para encontrar Nezuko e o Buyashiki. No dia seguinte, vemos Tanjiro tentando mover aquela rocha, sem êxito algum. Ele acaba rasgando sua sandália, decidindo voltar ao local de descanso. No caminho, ele encontra com os exterminadores que desistiram do treinamento indo embora. Tanjiro se aproxima, eles se despedem, falando que treinarão para apoiá-los durante a batalha. Sempre otimista, ele agradece, dizendo que com o apoio deles e de todos os esquadrão de exterminadores conseguirão lutar contra os demônios sem preocupações e arrancar a cabeça de Muzan, deixando aqueles exterminadores mais animados. Ele volta ao treinamento da rocha ainda mais determinado, mas ainda sem resultado, se perguntando o que ele deve fazer. Mais tarde, Tanjiro está preparando alguns bolinhos de arroz para todos, que sempre elogiam sua comida. Os exterminadores conversam sobre como os Hashiras quase não têm Tsugukos, mas que pensando bem deve ser exaustivo ou ficam igual aos Zenitsu, tão devastados com a diferença entre eles que acabam desistindo, dizendo que os Hashiras são incríveis. Eles perguntam como Tanjiro consegue preparar comidas tão gostosas e com muito orgulho ele diz ser filho de um carvoeiro, explicando que para cozinhar bem necessita do calor certo. Ele termina de preparar os bolinhos de arroz grelhados. Todos começam a comer e com lágrimas em seus olhos dizem parecer que estão comendo as comidas de suas mães, conseguindo fazer Tanjiro se sentir em família. Ele volta ao treino da rocha, mais uma vez fracassando, pensando que já se passaram 6 dias e os demônios não ficariam escondidos para sempre, se perguntando o que ele precisa fazer. Será que lhe falta força ou alguma técnica de respiração diferente? Mesmo depois desse treino, ele ainda conseguiria manter sua marca do caçador? Então Genny aparece, falando que a marca na testa dele ficou mais escura. Tanjiro se surpreende, dizendo que não conseguiu falar com ele depois daquela confusão. Genny explica que ficou em prisão domiciliar. Gyomei lhe deu a maior bronca e mandaram ele ficar longe de seu irmão. Ele pede desculpas por envolver Tanjiro naquela situação, agradecendo por ter lhe defendido. Eles voltam ao assunto da marca. Tanjiro diz que ninguém notou, porém Genny explica que deve ser porque eles estão juntos todos os dias, então não devem perceber. Genny diz que está na mesma etapa de treinamento que ele. Tanjiro fala que não consegue mover nem 1 centímetro daquela rocha, perguntando se ele conseguia. Genny afirma, perguntando se eles estão fazendo movimentos repetitivos. Tanjiro não faz a mínima ideia do que seja. Genny fala que o Hashira é péssimo em ensinar, então você deve observar e aprender, explicando que para atingir uma concentração total devem ser realizadas ações pré-determinadas. No caso dele, ele entoa Nembutsu, igual o que o Hashira faz. Tanjiro parece ter entendido se é algo igual ao Namu Namu que Gyomei fica repetindo. Eles acabam caindo na risada enquanto o Hashira está escondido atrás de uma árvore, vigiando os dois. Chegando no final da tarde, eles se despedem. Tanjiro volta para a rocha, pensando no que Genny contou a ele sobre seu treinamento com Gyomei. Ele deve abrir todos os sentidos. Mesmo que não consiga usar técnicas de respiração, Genny consegue mover a pedra, dando movimentos repetitivos. Tanjiro começa a empurrar a pedra, pensando que ao usarem essa técnica, eles revivem memórias de raiva e de dor, aumentando seus batimentos cardíacos e temperatura corporal. Ele quase move a pedra, mas é interrompido por 2 exterminadores que vieram pedir para que ele faça o jantar deles. Ele para, dizendo que nem percebeu a hora. Esses exterminadores são muito folgados, não podem fazer sua própria comida e ainda ficam chamando Tanjiro de mãe. Olha o Momi Sus aí. Durante a noite, Genny chega ao local de descanso, dizendo que vai ajudar Tanjiro com o jantar, aproveitando para perguntar a ele se conseguiu fazer os movimentos repetitivos. Nosso camaradinha diz que é bem diferente da concentração total. Genny fala que tem a ver com liberar todas as emoções de uma vez, perguntando se a marca em sua testa não seria um sinal de sua evolução. Tanjiro concorda, mas diz que nem Gyomei nem ele tem uma marca. Eles pensam um pouco e Genny pergunta como ele consegue liberar suas emoções. Tanjiro para por um momento e Genny acha que fez ele lembrar de algo triste, pedindo desculpas. Antes do amanhecer, Tanjiro já está preparado para empurrar aquela rocha, pensando em tudo que foi dito. Seus movimentos repetitivos são lembrar sua família e também das últimas palavras de Rengoku. Algo se acende dentro dele que começa a dar tudo de si contra aquela enorme rocha, finalmente conseguindo fazer ela se mover um pouco, fazendo sua marca do caçador aparecer por um momento. Ele continua pensando sobre a marca e como manter ela ativa. Inosuke e Zenitsu chegam ao local. Nosso loirinho fica impressionado com aquela determinação, enquanto Cabeça de Javali só pensa que não pode deixar que ele ultrapasse. Tanjiro vai para uma segunda tentativa, mas dessa vez falhando. Ele tenta cada vez mais, relembrando de quem é querido para ele, mais uma vez fazendo uma chama se acender dentro de si, fazendo com que a marca do caçador surja, conseguindo empurrar a rocha cada vez mais, deixando Zenitsu e Inosuke sem acreditar, concluindo o treinamento da rocha. Vemos Muzan se perguntando o que será que o Buyashiki está planejando, pensando em qual deve ser seu próximo passo, finalizando o 6º episódio de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Esse episódio foi muito divertido. Gyomei parece um Hashira muito de boa, eu diria até tímido. Viu como ele ficou escondido vendo Genny e Tanjiro de trás de uma árvore? E nosso loirinho desesperado, nunca decepcionando no humor. Quando ele se agarrou a uma pedra dizendo que parecia um abraço de sua mãe, foi muito engraçado.
errado. E Tanjiro conseguindo despertar a marca foi muito eu mal posso esperar pelo próximo episódio. No próximo episódio, intitulado Gyomei Himejima, o Pilar das Rochas, trarei mais um resumo dessa temporada do treinamento Hashira. Não perca o próximo vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei se tiver gostado do resumo, se inscrever ou compartilhar com alguém que esteja sem tempo de assistir ao episódio. E comente o que você está achando. Eu agradeço de verdade sua companhia. Até a próxima.